A madrugada ainda nem havia rompido totalmente, quando a história começou a se mover, como se fosse guiada por mãos invisíveis. O vento carregava o cheiro seco das colinas de Israel, e o silêncio parecia aguardar, expectante, pelo desenrolar de um destino que mudaria para sempre a vida de um homem e de um povo inteiro. Era um tempo de opressão, de domínio filisteu, de medo que rastejava pelas aldeias como sombra. Mas, ao mesmo tempo, era o tempo em que um único homem, escolhido antes mesmo de nascer, caminhava com a força de um exército inteiro pulsando dentro de si. O nome dele era Sansão, e sua história começava muito antes de seus pés tocarem o chão pela primeira vez. Seu nascimento havia sido um milagre anunciado. Um anjo, brilhante como fogo vivo, apareceu à sua mãe estéril e prometeu que ela conceberia um filho que não seria como os outros. Ele seria nazireu, consagrado desde o ventre, destinado a iniciar a libertação de Israel da mão dos filisteus. A condição era clara. O menino jamais deveria ter sua cabeça tocada por uma lâmina. Seus cabelos seriam o símbolo da aliança entre ele e Deus, o lembrete visível de que sua força sobrenatural não vinha de músculos, mas do propósito divino para sua vida. Anos se passaram, e Sansão cresceu como um homem impossível de ignorar. Tinha ombros largos, olhar penetrante e uma força tão descomunal que histórias sobre ele se espalhavam pelas aldeias como faíscas numa palha seca. Muitos o admiravam, outros o temiam. Alguns o consideravam impulsivo demais, teimoso demais, mas ninguém podia negar a verdade. A mão de Deus estava sobre ele. E foi essa força que primeiro o levou às portas dos filisteus. Não por guerra, mas por amor. Sansão era, antes de tudo, um homem de coração inflamado. Seu olhar se encantava com facilidade e sua paixão o levava a caminhar por terrenos perigosos. Ao ver uma mulher filisteia em Timna, seu coração foi capturado. Isso gerou conflitos, tensões, desacordos, mas a história não o pouparia. Ela o apertaria até sangrar cada ponto fraco que Sansão escondia. No decorrer dos anos, seus feitos se tornaram lendas. Ele matou um leão com as próprias mãos. Ele destruiu colheitas inteiras de filisteus usando apenas tochas presas às caudas de raposas. Ele derrotou 1000 homens com uma simples queixada de jumento. Era como se nenhum limite existisse para ele. Mas havia algo dentro de Sansão que nenhum filisteu ou exército inimigo poderia derrotar: sua própria vulnerabilidade emocional. Foi então que apareceu Dalila. Seu nome parecia mel escorrendo. Seu olhar parecia moldado para envolver. Sua presença era tão sedutora quanto perigosa. Ela não surgiu em sua vida por acaso. Os governantes filisteus a escolheram como arma. Eles sabiam que não poderiam derrotar Sansão pela força, então usariam aquilo que havia dentro dele: desejo, carência, a necessidade de confiar, para transformá-lo em presa. Dalila se aproximou como quem não quer nada, com uma suavidade que parecia inocente. Ela sabia escutar, sabia rir, sabia tocar em suas mãos de forma a dissolver qualquer defesa. A casa dela era um refúgio para Sansão, um lugar onde ele acreditava que podia abaixar o peso de ser o libertador escolhido. E aos poucos ele se deixou enredar. O que ele não sabia era que cada palavra trocada ali era observada por olhos ocultos. Cada gesto era uma peça em um tabuleiro de traição. A insistência dela começou com doçura, depois com curiosidade, depois com lágrimas. Sansão, meu amor, conta-me onde está a tua grande força. Era uma pergunta simples, mas carregada de veneno. Ele desconversava, inventava histórias, testava-a. Mas Dalila não recuava. A cada negativa, tornava-se mais insistente. A cada mentira, mais fria.
até que o coração dele se cansou da batalha silenciosa e ele cedeu. Numa noite silenciosa, quando a respiração dela era o único som ao redor, Sansão revelou aquilo que carregava desde o ventre de sua mãe. Se minha cabeça for raspada, minha força me abandonará. Ele acreditava que amor significava confiança. Dalila acreditava que amor era apenas uma ferramenta. Assim que ele dormiu em seu colo, ela chamou os homens escondidos. A lâmina brilhou sob a lamparina e enquanto seus cabelos caíam ao chão como fios de destino quebrado, a força de Sansão também o abandonou. Ele acordou com gritos, com mãos agarrando seus braços, com correntes prendendo seu corpo. Tentou mover-se como antes, mas nada veio, apenas vazio. Apenas a sensação de ter sido traído por quem mais amava. Os filisteus o levaram como troféu, arrancaram seus olhos, apagando a luz que um dia brilhara tão intensamente. Amarraram-no a um moinho, onde era forçado a trabalhar como animal. O gigante havia caído, o herói havia sido quebrado, e Israel, mais uma vez, parecia sem esperança. Mas o que ninguém percebia, nem Sansão, nem Dalila, nem os filisteus, era que o cabelo dele havia começado a crescer novamente. Lento, discreto, como o retorno de uma promessa que nunca foi cancelada. Cada fio que surgia era como uma chama reacendendo no escuro. E no silêncio de sua cegueira, Sansão começou a conversar com Deus de um jeito que não conversava antes. Sem orgulho, sem impulsividade, sem força física, apenas vulnerável e real. O final dessa história começou em uma grande celebração filisteia. Milhares se reuniram no templo de Dagon para zombar de Sansão, para celebrar sua derrota, para exaltar seu Deus. Eles o trouxeram para o centro da festa como um animal exibido, um espetáculo de humilhação. Não sabiam que ali, naquele momento, o propósito de Deus ainda se moveria. Sansão, guiado por um jovem servo, pediu que o colocassem entre as duas colunas principais do templo. Com as mãos sobre elas, respirou fundo. Não tinha mais olhos, mas podia sentir o peso da estrutura. E então fez a oração que selaria seu destino. Senhor, lembra-te de mim. Dá-me forças mais uma vez. A força voltou, não como retorno de arrogância, mas como resposta divina. Ele pressionou as colunas com todo o peso de sua alma, e o templo começou a tremer. O chão vibrava, a multidão gritava, a construção inteira desmoronou, esmagando os líderes filisteus, o povo reunido e o próprio Sansão. Ele morreu naquele dia, mas cumpriu aquilo para o qual foi chamado antes mesmo de existir: iniciar a libertação de Israel. Sua história ecoa até hoje como alerta e como esperança. Alerta para aqueles que brincam com seus próprios pontos fracos. Esperança para aqueles que, mesmo quebrados, lembram-se de clamar a Deus e encontram graça para recomeçar. E agora eu quero saber de você. Qual parte dessa história mais falou ao seu coração? O erro que virou queda, a traição de Dalila ou o ato final de redenção de Sansão? Escreve aqui nos comentários. Vou amar saber a sua interpretação dessa narrativa tão profunda. Se essa história tocou você, deixe seu like para que mais pessoas também recebam essa mensagem. E se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos episódios, porque ainda temos muitas histórias poderosas, emocionantes e transformadoras para viver juntos.